Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo número 15. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler até o verso 19. E depois o versículo 51 até o 58. A palavra de Deus diz assim: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E a partir do versículo 51, ele continua dizendo: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade, e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado pela palavra que nos foi deixada, por tudo que nós podemos aprender dela esta manhã e por ela estar disponível a nós nesse dia, meu Deus. Uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz, e é isso que nós queremos. Nenhum de nós está aqui para ouvir os homens com doutrinas e filosofias desse mundo, mas sim a palavra que procede do Senhor, que é viva, que é poderosa, que transforma a vida daquele que ouve, daquele que pratica aquilo que recebe dela, Pai. E é isso que nós queremos, Pai, ser praticantes da Tua palavra e não apenas ouvintes. E eu coloco a minha vida diante do Senhor para que eu seja um instrumento Teu, da minha unção do Teu Espírito, meu Deus. Debaixo desse poder eu possa ministrar a Tua palavra, barreiras sejam quebradas e todos nós possamos ouvir a Tua voz nesse lugar. Fala conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos.
Amados, o apóstolo Paulo começa o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, falando da ressurreição, afirmando a ressurreição de Jesus, porque já na igreja, naquele tempo, já algumas doutrinas estranhas estavam penetrando, algumas pessoas, por heranças das suas filosofias do passado, ousavam afirmar que não existia ressurreição. Então Paulo, usando da palavra, faz uma carta à igreja e dentre os problemas ali tratados, ele também começa no capítulo 15 a tratar desse problema não menos grave, que é a falta de fé na ressurreição de Jesus. E segundo Paulo coloca nas palavras que nós lemos aqui até o versículo 19, essa é a razão da nossa fé. O fato de Cristo ter ressuscitado é algo completamente inusitado, novo, diferente de todas as outras religiões. Se você olhar para todos os outros ícones religiosos, líderes religiosos, todos morreram. Em todos você pode visitar o túmulo e encontrar ali os ossos. Mas em Jesus nós temos a única exceção da história, porque ele morreu, mas ressuscitou. Mas não está mais detido debaixo da terra, porque Jesus ressuscitou. E Paulo fala disso com tanto ardor, que ele diz que se nisso não é verdade, até a nossa fé é em vão. E aqueles que morrerem em Cristo nessa fé também morreram em vão e não encontrarão escapatória. Então veja, a salvação proporcionada pela morte de Jesus, segundo o apóstolo Paulo, diz aqui que ela é, de fato, concretizada por causa da ressurreição. Não apenas pela morte. A morte é a propiciação. Não é? A morte é o derramar do seu sangue em favor de nós, para nos libertar do peso do pecado. Mas a ressurreição é o poder de Deus que confirma que através dessa morte, eu que estava também morto nos meus delitos e pecados, posso ressuscitar para uma nova vida. Porque Deus é poderoso para me tirar da morte para a vida. Deus é poderoso para cumprir as promessas que Jesus fez, quando ele disse que aquele que cresce nele, ainda que estivesse morto, viveria. Essa promessa é baseada no poder de Deus que se manifestou através da ressurreição, algo nunca antes presenciado. Então veja, segundo Paulo está me dizendo a todos nós, essa doutrina, esse ensinamento a respeito da ressurreição, ele é de suma importância para a nossa fé, mostrando pelas palavras que ele aqui utiliza, que não é apenas crer em Cristo. Como já disse aqui na igreja diversas vezes, há muitas pessoas que acreditam em Jesus. Elas não descreem que Jesus foi um personagem histórico, que ele viveu. Elas não desacreditam, elas acreditam em Jesus. Só que muita gente ainda chega a dizer, eu acredito, mas eu acredito da minha maneira. Você já ouviu gente dizendo isso? Ou talvez até você mesmo já tenha dito isso em alguma época da vida. Eu acredito, mas acredito na minha maneira. E veja, o que a Bíblia diz é que é preciso crer, mas à maneira de Deus. E crer com entendimento, compreendendo o objeto da sua fé. Então veja o que Paulo diz aí, lendo um pouco os versículos que nós acabamos de ler. No primeiro versículo, ele diz, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, a boa nova que eu anunciei a vocês, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Veja, ele acreditava que a igreja ainda cria no evangelho que ele pregou. A igreja estabelecida em Corinto, nesta cidade, foi uma igreja estabelecida pelo ministério de Paulo. Ele pregou ali, as pessoas creram e formaram ali a igreja. E ele diz, eu acredito que vocês ainda estão perseverando nesse evangelho, nessa mensagem que vocês receberam de mim, o evangelho que ali foi pregado. Mas no verso 2 ele diz, por ele também sois salvos. Você é salvo por crer no evangelho. Mas ele aqui coloca um se. Se
retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Veja, a possibilidade aberta por Paulo é que alguém venha a crer em vão. O que é crer em vão? É exatamente isso que eu disse a você no início. Você crê, mas crê à sua maneira. Você crê, mas crê de acordo com a sua interpretação. Você crê, mas de acordo com os seus costumes. Então, Paulo está dizendo que você que recebeu o Evangelho e persevera nele, você será salvo. Mas se você retiver a palavra, tal como ela está escrita, tal como ela foi pregada, sem inventar nada em cima dela, sem adulterar essa palavra com conceitos que sejam próprios seus. Então, Paulo coloca este senão aqui que deve ser muito bem observado por nós, porque senão corremos o risco de crer, mas crer em vão. Crer e esse crer não aproveitar nada. Então, veja, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, o próprio Paulo disse isso, e serás salvo. A palavra de Deus fala sobre isso. Jesus também disse, creiam em mim, mas ele disse, de acordo com as Escrituras. É importante crer, sim, é pela fé a nossa salvação, mas crer da forma como Deus nos revelou. O Evangelho, ele nasceu de Deus, ele não nasceu do pregador. O pregador prega o Evangelho que veio de Deus. E eu tenho que crer neste Evangelho da forma em que ele veio de Deus. E aí sim, isso vai valer alguma coisa, porque senão terei crido em vão. No versículo 3 ele diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. As Escrituras que Paulo conhecia eram o Antigo Testamento. Ele diz, essas Escrituras já apontavam para um sacrifício, como foi o sacrifício de Cristo. Então ele morreu segundo as Escrituras. Isaías 53 já falava do Messias e da sua morte, como ela seria. Paulo diz, então, tudo que aconteceu com Jesus foi de acordo com as Escrituras. E no versículo 4, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo encontrava base para tudo isso nas Escrituras, às quais ele tinha acesso, o Antigo Testamento, para dizer isso foi predito por Deus, anunciado por Deus. Jesus mesmo exemplificou usando o Antigo Testamento, dizendo que da mesma forma que Jonas ficou no ventre do peixe, ele também ficaria debaixo da terra, mas que sairia de lá ressuscitado. Então, de acordo com as Escrituras, Paulo pregou e as pessoas receberam. Ele não inventou nada. Tudo que ele pregou estava aonde? Nas Escrituras. Isso, irmãos, é muito importante para nós. Para nós pregadores, primeiramente, não inventar nada em relação ao que está escrito, não dar uma outra interpretação que não seja a que está revelada, e importante demais para você que ouve a palavra, saber se aquilo que está sendo dito a você está de acordo com as Escrituras. Por isso que no livro de Atos, os crentes de Bereia foram considerados como mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam nas Escrituras se aquilo que era dito era de fato verdade. E a prova que nós temos, a contraprova, é a palavra de Deus. É ela que vai dizer se o que você está ouvindo na pregação é verdade ou não. Não é a fama do pregador, não é a confiança que você tem nele, por mais que você confie no pregador, você tem que conferir nas Escrituras aquilo que está sendo dito, para que você não seja enganado. E Paulo deixa isso bem claro, como diz, o que eu entreguei a vocês foi a mesma coisa que eu recebi, que Jesus morreu, e que ao terceiro dia ressuscitou, como está nas Escrituras. Foi isso que eu preguei para cada um de vocês. E uma vez que a palavra é provada pelas Escrituras, aí ele disse, ela também é provada por fatos. O que eu disse a vocês era provado pelas Escrituras, mas nós também podemos provar pelos fatos, porque eles viveram naquela época. Eles estavam ali. Eles conheceram as pessoas que testemunharam a respeito da ressurreição de Jesus.
Então, Paulo tinha dois elementos probatórios, não só as Escrituras, como também o testemunho de todos que a presenciaram, a ressurreição do Senhor Jesus. E aí ele vai dizer, no versículo 4, ele foi realmente sepultado, então é uma prova da sua morte. Havia uma sepultura, a Bíblia fala, Jesus foi ali colocado, uma grande pedra selou essa sepultura, havia um local onde ele realmente morreu. A morte de Jesus não foi fingida, não foi maquiada, ele realmente morreu e ele realmente foi sepultado. Isso é uma das provas do que aconteceu. A partir do verso 5 ele diz, olha, ele apareceu a Cefas, Pedro, e depois a todos os apóstolos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, testemunhas que viram Jesus depois da ressurreição, as quais a maioria sobrevive até agora. Paulo vai escrever essa carta 30 anos depois desses fatos, mas ele diz, muitos estão vivos até agora. Muitos desses que testemunharam, que viram Jesus face a face, ainda estão vivos e estão contando e recontando essa história. Ele usa então esses elementos para comprovar. Ele diz, ele foi visto também por Tiago, por todos os apóstolos, e depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo. Ele diz, eu não estou falando apenas do que eu vi. Você pode achar que a minha experiência de ver Jesus no caminho para Damasco tenha sido um sonho, tenha sido uma fantasia, mas não é apenas aquilo que eu vi. Há também as 500 testemunhas, das quais muitas ainda vivem. Há Tiago, há os apóstolos, Pedro, todos juntos, todos presenciaram, todos viram e contaram sobre aquilo que viram. Então são provas incontestáveis, porque ainda depois de quase 30 anos, ainda tinha gente viva que viu Jesus e que contava dessa experiência de ter provado a sua ressurreição e o visto de novo. Então, amados, assim Paulo pregou a respeito da ressurreição. E segundo o que me diz as Escrituras, essa ressurreição é o que impulsionou o Evangelho. Veja, se fosse apenas a história de um profeta, de um homem que fez milagres, que disse palavras bonitas, que narrou coisas boas e que abençoou pessoas, poderia ter um certo alcance. Mas o Evangelho chegou aonde chegou. A fé em Cristo chegou aonde chegou, porque Ele ressuscitou. Essa era a grande história diferente da história contada pelos cristãos. Nós não contamos apenas a história de um benfeitor, apenas a história de um profeta, de um homem bom que fazia milagres e abençoava pessoas, mas nós contamos a história de um homem que morreu e ressuscitou. Saiu da morte para a vida. Então essa história é que impulsionou o Evangelho até hoje. Foram 500 pessoas que testemunharam aproximadamente. Essas 500 pessoas correram o mundo com essa notícia. Contaram para todos a história que presenciaram. No versículo 8, Paulo diz, depois de todos foi visto também por mim como que um nascido fora do tempo. Mesmo Paulo não sendo um discípulo de Jesus, ele era um perseguidor da igreja. Quando ele teve essa visão de Jesus, quando ele o viu ressurreto, ele estava em oposição à obra de Deus, mas teve que se render àquilo que ele viu pessoalmente com os seus próprios olhos. Então é nesse poder que o Evangelho chegou até nós. E isso, queridos, Paulo continua dizendo no verso 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, e assim crestes. Trabalho que ele fez debaixo da graça de Deus. Não foi no poder dele, mas foi no poder de Deus. Esse que perseguia a igreja se tornou o maior pregador do Evangelho, que levou o Evangelho mais longe do que qualquer dos outros apóstolos.
foi também uma testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Então, queridos, o que isso me diz? Que a ressurreição é o poder de Deus, é o poder do Evangelho que chegou até cada um de nós. E ela não pode ser esquecida por nós. Como eu disse a você, domingo que vem é o dia da celebração dessa ressurreição. É o dia da memória dessa ressurreição e é o dia do impulso da nossa fé. Mas apesar de toda essa importância, olha o que Paulo encontrou naquela igreja. Verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Algumas pessoas que estavam na igreja afirmavam que não havia ressurreição de mortos. Talvez mais especificamente ele se referisse aos saduceus, que era uma das seitas no judaísmo na época. Você tinha 3 divisões principais no judaísmo: o fariseu, o saduceu e o essênio. O saduceu é essa fé meio técnica, sabe? É uma fé em Deus, mas que não admite nada sobrenatural. É uma fé em Deus, mas que não admite nenhum ponto fora da curva, porque é só uma fé baseada no raciocínio. E os saduceus afirmavam abertamente que não existia mundo espiritual, que não existia ressurreição, que não existia espírito, que não existia anjo, que não existia nada disso. Então, é uma fé muito limitada, e parece que isso de alguma forma atacou a igreja, e a igreja começa a ficar secularizada, começa a ficar descrente na ressurreição. Talvez eles não dissessem que Jesus não ressuscitou, mas talvez eles afirmassem apenas que não acreditavam em ressurreição. E aí Paulo diz: ora, se vocês não acreditam em ressurreição, então para vocês também Jesus não ressuscitou. Se vocês afirmam que não acreditam em ressurreição, o Senhor Jesus mentiu dizendo que aquele que cresce nele não morreria eternamente e seria ressuscitado com ele. Então você também não acredita no que eu falo a respeito do arrebatamento, que será uma grande ressurreição, não é? De uma outra forma, num outro corpo, mas uma volta à vida. Então você também não acredita nisso, e Paulo então começa a combater esse ensino falso de uma maioria de pessoas dentro da igreja que talvez por serem muito seculares, era uma igreja na Grécia, então uma igreja de cultura grega, em que pessoas eram muito instruídas, muito inteligentes, e parece que a inteligência ela acaba se opondo à fé simples nas coisas de Deus. Parece que esse excesso de inteligência faz as pessoas ficarem céticas para as coisas sobrenaturais de Deus. E era o que estava acontecendo naquela igreja. Não acreditavam na ressurreição, pensavam que o corpo é apenas uma fonte de pecado. Isso era uma crença também dos gnósticos. Muitos nessa igreja talvez fossem gnósticos ainda, com essa filosofia no seu coração, de que todo pecado reside no corpo, que a morte é uma separação do corpo, então a morte é um livramento do pecado. Ao morrer você fica livre do seu corpo pecaminoso. E a ressurreição para eles seria um contrassenso, porque voltar a um corpo, eu estou livre dele, e como é que eu quero voltar a ele? Eu não quero voltar. Então veja, uma filosofia maligna que entra na igreja, que distrai a nossa mente, que inventa coisas, muitas vezes tiradas da Bíblia. Hoje nós temos visto invenções em muitos lugares, em muitas pregações, coisas inventadas, coisas alucinadas sendo ministradas, e Paulo lidou com isso dizendo simplesmente: eu vi, 500 viram, não é? Os apóstolos viram, isso é suficiente, e o que eu preguei foi o que dizem as Escrituras: Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Qualquer outra filosofia não passa de lixo diante da verdade, e a verdade é essa. E aí ele vai afirmar no verso 15, e como ele fala a respeito disso:
somos tidos por falsas testemunhas, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Se vocês insistem com isso, de que os mortos não ressuscitam, no mínimo estão nos chamando de mentirosos, de pregadores mentirosos, que ensinam uma mentira. Veja no verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ele diz que a nossa fé, ela passa a não ter valor, e nós ainda estamos presos ao pecado. Porque se Cristo não ressuscitou, o processo completo do plano de Deus não se estabeleceu. O processo do plano de Deus não era só a morte substitutiva de Cristo, mas o poder da ressurreição que faz a gente ressuscitar do pecado para a vida. Então tudo é completo, não posso separar morte de ressurreição. Assim como não dá para separar Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não dá para separar a morte de Jesus da sua ressurreição. Tudo isso é parte do plano. Então Paulo diz, se isso não é verdade, ninguém se converteu. Se isso não é verdade, nós ainda permanecemos no nosso pecado. E se a gente ainda permanece no nosso pecado, qual é o nosso futuro, irmãos? O que será de nós? Ele vai falar disso no verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele conclui no verso 19. Mostrando que há uma esperança além dessa vida. Se não há ressurreição, eu vivo só para hoje. Eu vivo só para agora. Isso pode me levar ao hedonismo, a vida pelo prazer. Como diziam alguns na época, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar tudo que tem para aproveitar, isso casa bem com o pensamento gnóstico, é no corpo que está o pecado, então eu vou entregar meu corpo para o pecado, mas na minha alma eu estou salvo porque eu creio em Jesus. Na minha alma eu estou salvo porque eu acredito no Senhor, mas com o corpo eu posso fazer o que eu quiser. Isso, por mais absurdo que pareça, era a doutrina gnóstica dentro da igreja, irmão, já naquela época. E você acha que hoje não aparecem coisas assim na igreja também? Você acha que hoje nós não somos sujeitos a sermos enganados também com esses pensamentos fantasiosos? De que dá para dissociar uma coisa da outra, que dá para separar, dá para fatiar a nossa fé? Assim como queriam fatiar o corpo da alma. E aí você então, crendo que não há ressurreição, ora, esse corpo é um corpo de pecado, me entrego ao pecado, quando eu morrer, esse corpo é desfeito e minha alma vai para Deus e está tudo bem. Muito confortável esse pensamento, né? Muito agradável essa religião. Religião boa, né? Pode fazer o que você quiser. No final está tudo bem, no final está tudo maravilhoso. Mas a ressurreição é a negação disso tudo. A ressurreição é a negação, inclusive, da reencarnação, que é bem diferente de ressurreição, porque a reencarnação também traz para mim a irresponsabilidade com relação a essa vida, porque depois dela terei outra oportunidade, depois dela terei outra chance de consertar em sucessivas reencarnações, não é? Mas a ressurreição, ela acaba com todas essas filosofias e coloca a minha responsabilidade nessa vida. Como diz Hebreus 9:27, aos homens está ordenado viverem, morrerem uma só vez. E depois disto, o juízo. É uma vida só, um juízo só, uma responsabilidade só, mas a esperança da minha ressurreição com Cristo. Daqueles que morreram em Cristo, a esperança do reencontro com o Senhor. Isso é a fé cristã, de fato, como ela se apresenta e foi pregada pelos apóstolos e anunciada por todos, com base nas Escrituras e não nas filosofias do homem. Mas nós estamos recebendo esse ensino. A nossa fé deve ser fortalecida. A nossa fé deve ser firmada nesses princípios verdadeiros. E aí no final do capítulo, no texto que a gente leu a partir do verso 51, o apóstolo Paulo vai afirmar, depois de falar muito sobre o assunto, da nossa vitória em Jesus.
que o fato dele ter morrido e ressuscitado, esse poder da ressurreição é o poder que garante a minha vitória e a sua vitória. Isso é tão importante, é tão essencial para a nossa fé, é tão básico, irmãos, que isso é o alicerce. A gente sobe através disso, a gente constrói em cima disso a nossa vida cristã e a nossa fé. Então ele disse que quando Jesus voltar, aqueles que morreram serão ressuscitados e os crentes que estiverem vivos serão transformados. Da mesma forma que ele fala lá aos Tessalonicenses, no capítulo 4, na primeira carta. No versículo 51, ele diz: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. É a maneira de Paulo falar de maneira suave a respeito da morte. Mas, transformados, todos, seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha como Paulo declara a doutrina do arrebatamento da igreja, da última trombeta, da vinda de Cristo para o encontro com os seus. Ele diz que nem todos vão morrer, porque alguns estarão vivos quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja. Os que já morreram e aqueles que estão ainda vivos. É a afirmação que ele faz. E esses que morreram ressuscitarão para o encontro com o Senhor. E os que estão vivos se encontrarão com Ele. Mas todos, segundo ele vai explicar agora, serão transformados para esse encontro. Veja, a partir do versículo seguinte, o versículo 53, ele diz: porque é necessário que este corpo, esse aqui, olha, o seu, corruptível, o nosso corpo é corruptível. O que ele quer dizer com corruptível? Que a gente aceita a corrupção? Também, né? Também a gente vê aí a corrupção se espalhando. Mas no caso ele está falando da corrupção do corpo no sentido de adoecimento do corpo. É um corpo que adoece, é um corpo que se desgasta, é um corpo que envelhece. A corrupção do corpo é o envelhecimento do corpo. Então ele diz, olha, esse corpo corruptível é preciso que ele se revista de uma incorruptibilidade. Ou seja, quando esse momento acontecer, no corpo em que eu estiver, em que há envelhecimento, doença e progresso de coisas ruins, ele precisa ser revestido de uma incorruptibilidade. Ou seja, ele vai parar de envelhecer, vai parar de adoecer e vai ser incorruptível a partir daquele momento. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. O nosso corpo é mortal, concorda? Mas na ressurreição dos mortos e do encontro dos vivos com o Senhor, nós também nos tornaremos imortais nesse corpo transformado para ser um corpo incorruptível, não sujeito a doenças e a envelhecimento. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Mais uma vez, as Escrituras: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ele diz: nós, vivos, que estivermos vivos, na volta do Senhor, vamos experimentar a vitória sobre a morte. Porque nem chegaremos a morrer. Os que estão vivos, Jesus veio para buscar a igreja, você não vai morrer, mas você vai ser revestido com um novo corpo que não envelhece e com um corpo que passa a ser imortal. Tragada foi a morte pela vitória. Os que estiverem vivos nesse momento poderão dar essa exclamação das Escrituras: a morte foi tragada. Todos nós temos uma certeza: vamos morrer. Tem a certeza? Todos nós temos essa certeza. É questão de tempo, para uns mais, para outros menos. Mas é questão de tempo, é uma certeza que todos temos. Mas se Jesus voltar agora para arrebatar a sua igreja, a nossa morte que estava programada não vai se concretizar.
todos seremos livres dela. Tragada foi a morte pela vitória, como diz aqui o apóstolo Paulo. Então, a ressurreição do crente é a vitória final. A vitória final mostrada, anunciada através de Jesus Cristo. No versículo 56, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado finalmente terminará, porque o pecado é que dá autoridade à morte. Por que o homem morre? O homem morre por causa do pecado. Deus não criou o homem para que ele morresse. A morte entrou no mundo lá atrás com Adão. Quando ele e sua mulher pecaram, a morte entrou como consequência do pecado. Mas não fazia parte do plano original de Deus a morte. Então a morte vem do pecado e a lei mostra o pecado. Então a causa da morte, que é o pecado mostrado pela lei, já não mais existirá nesse momento em que nós experimentarmos esse corpo incorruptível. Isso tudo será terminado naquele momento. Porque o pecado que dava autoridade à morte, ele foi retirado. Por isso que algumas pessoas não entendem, olha, mas se eu fui liberto do meu pecado por Jesus, por que eu ainda morro? Então era capaz dos crentes serem imortais a partir desse momento, né? Não terem mais a morte física, mas é muito simples explicar isso. Jesus salvou você dos pecados, você agora não vai morrer eternamente, como ele disse. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Mas ainda que morre, por que morre? Morre porque está em você a herança do pecado. Morre porque você sabe que na prática, mesmo tendo sido perdoado, embora o pecado não seja mais uma prática na nossa vida, eventualmente nós ainda o cometemos. Ou tem alguém aqui que nunca mais pecou depois que foi salvo por Jesus? Tem alguém? Levante a mão. Nunca mais pequei depois que Jesus me salvou. Tem não? Então você vai morrer mesmo. Tá aí, você acabou de assinar a sua sentença de morte. É por isso que nós vamos morrer, mesmo crendo em Cristo. Mas a diferença se dará depois da morte. Aquele que está em Cristo, mesmo que morra, viverá. Viverá. Porque o poder da ressurreição de Jesus é o poder que vai tirar você da morte e vai levar você para Deus. Vai livrar você. Mas no arrebatamento, o efeito do pecado é cessado naquele momento em que há o encontro com Jesus. E naquele momento você experimenta em vida a incorruptibilidade e a imortalidade, segundo nos diz Paulo aqui nesse texto. Então, amados, é isso que nós precisamos entender. E aí ele diz no verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória. Por intermédio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é que nos dá a vitória? Deus. Por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu com Jesus Cristo para que Ele me dê a vitória? Ele morreu e o que mais? Ele ressuscitou. Aí está a nossa vitória. A vitória dele, a ressurreição, é a minha vitória, é a sua vitória, é a certeza da vitória contra a morte, que não poderá nos deter. E a firmeza na fé e a certeza nesse futuro são incentivo para nós hoje. Por que saber disso tudo? Por que conhecer isso tudo? Para que eu saiba a razão da minha fé. Para que eu saiba a motivação pela qual eu faço as coisas. Nós que trabalhamos para o Senhor, trabalhamos no poder que Deus tem nos dado. No poder da ressurreição. Quando você é usado por Deus para fazer qualquer coisa, como disse Paulo, ora, eu conheci ele por último, mas fui o que trabalhei mais, mas foi pela graça que me foi dada. Ou seja, ele atribuía à graça de Deus todo o fruto que ele tinha dado. E assim acontece com a gente.
Se a gente trabalha, é porque Ele nos deu essa possibilidade, mas o que nos motiva, o que nos faz crer, é o poder da ressurreição, que torna o nosso trabalho aceitável quando nós nos baseamos nesse fato. Se o que te motiva a fazer qualquer coisa para Deus for diferente desta fé genuína, um dia você vai se cansar. E é isso que eu tenho visto muitas vezes na igreja. Pessoas que começam muito bem, não trabalham, mas depois se cansam, depois abandonam, depois largam, alguns voltam atrás, porque não foi baseado na fé. Por isso a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não é feito com base na fé acaba se tornando pecado, acaba se tornando cansativo, enfadonho, pesado. Por isso Paulo termina esse texto de uma maneira maravilhosa. Ele diz no verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes aonde? Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Animado pelo poder da ressurreição, com a certeza de que esse poder está sobre a sua vida, de que há uma garantia que ainda que você morra, viverá, e que se estiver vivo quando Jesus voltar, nunca mais vai morrer. Nesse ânimo você vai saber que o seu trabalho não é em vão. Então ele diz, já que é assim, seja firme, seja abundante no trabalho, faça com vontade, faça com amor, faça com dedicação, porque não é para alguém, para um homem que você está fazendo, mas é para Deus, para aquele que vai te ressuscitar, para aquele que te libertou dos seus pecados, perdoa as tuas ofensas, por aquele que vai levantar você da morte com o mesmo poder que levantou a Jesus. É por Ele que nós trabalhamos e é Ele que nos recompensa. E nenhum trabalho que é feito com esse sentimento é em vão. Outras coisas podem ser em vão. Às vezes você pode trabalhar a vida inteira na igreja e isso ser em vão. Às vezes você pode crer a vida inteira em Jesus, como disse o início do capítulo, e você creu em vão. Como é triste crer em vão. Como é triste trabalhar em vão. Mas se você crer como dizem as Escrituras, e se você confiar em Jesus, como elas afirmam, nem a sua fé será em vão, e muito menos o seu trabalho. Haverá valor naquilo que você crê e naquilo que você faz. Mas isso depende desse poder, o poder da ressurreição, no qual nós cremos e no qual nós temos vivido para fazer algo para o Senhor. Foi assim que Paulo pregou a tantas igrejas, foi assim que Paulo fez a obra, no poder da ressurreição. Ele dizia que a pregação dele não se baseava em eloquência, mas na manifestação do poder de Deus. Então é nesse poder que a gente tem que fazer tudo para o Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra, porque a vitória certamente vem de Deus. Vamos orar? Meu Deus, obrigado, Senhor, por esse poder maravilhoso, esse poder da ressurreição de Jesus Cristo, que é estendido a nós, os que cremos de acordo com as Escrituras. Não estamos crendo em vão, porque a nossa fé é firme e verdadeira, porque a nossa fé é em algo real, não inventado pelos homens. A nossa fé se baseia em fatos reais, concretos, que o Senhor realizou debaixo desse poder e que um dia o Senhor fará na vida de cada um de nós. E eu te peço, meu Deus, esta manhã, aviva a fé da tua igreja, no poder da ressurreição. Edifica os teus filhos neste lugar, meu Pai, sustenta-os pela fé. O justo vive pela fé, como diz a tua palavra. Sustenta o teu povo essa manhã, meu Deus, com a tua palavra, com a fé, com a crença verdadeira nesse poder, para que possamos viver e trabalhar debaixo desse poder, para que o nosso trabalho não seja em vão. Abençoa meus irmãos, levanta trabalhadores na tua casa, firmes nesse poder para a tua glória. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.